carta de Tiago, ela é muito importante na minha vida, porque ela fez parte de uma época em que eu comecei a querer sozinho estudar a Bíblia. Eu estudava a Bíblia na igreja, participava das escolas bíblicas, eu sempre gostei muito de estudar a Bíblia, mas sozinho foi a primeira carta que eu me senti motivado. Eu creio que Deus tinha um propósito muito grande para mim naquele tempo. Mais tarde eu vim a ministrar sobre a epístola de Tiago em acampamentos e até mesmo na escola bíblica Samuel. E realmente essa carta é muito importante, irmãos. Ela mexeu comigo, mexeu com a minha vida no momento em que eu estava vivendo. Eu tinha uns 22 anos aproximadamente. E começou a falar alto no meu coração. E eu creio que, e até incentivo e encorajo os irmãos a estudarem a fundo essa carta. É uma carta pequena, não é escrita por um dos 12 apóstolos, mas pelo irmão de Jesus. Esse Tiago, ele foi um dos líderes principais da igreja em Jerusalém. E ele escreve essa carta preciosa. Inclusive Lutero, ele, no início, quando ele não entendia bem o que a carta queria dizer, ele achava que essa carta não era para fazer parte do cânon da Bíblia. Mas depois, os pais da igreja, e como os pais da igreja tinham aceito, ele começou a estudar melhor a carta e começou a ver que não havia nada de errado com a doutrina de Tiago e com a de Paulo. A fé, a graça e as obras andam juntas. E Tiago ele mostra isso de uma maneira bem prática e clara na sua epístola. Mas nós não vamos falar, logicamente, de tudo. É um estudo grande. Nós vamos falar apenas do primeiro capítulo, dos versículos 12 a 17. Então, os irmãos já devem ter aberto suas Bíblias. Eu vou ler aqui. Desculpa, do 2 em diante. Não sei porque está 12 aqui. Está no 2. Do 2 ao 17. Vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Somente até o 12. Os irmãos que são conhecedores da palavra, sabem me dizer para quem Tiago escreveu essa carta? Para quem? Da dispersão. Como vocês sabem disso? Está óbvio, né? Tá fácil, né? Às vezes a gente lê a Bíblia e fica procurando livros, né? E a própria Bíblia mostra. As 12 tribos da dispersão.
Queridos irmãos, existem vários tipos de provações. Só queria saber até que horas vai. Não tem horário. Isso pode ser uma provação para você. Mas vamos respeitar a minha garganta. Você trouxe uma mensagem. Então, mas ela pode parar, como ela pode continuar. Olha o tamanho da apostila. Mas vamos em frente. Existem vários tipos de provações, nós podemos pensar em algumas. Enfermidades, problemas de relacionamento. Existem problemas pequenos, problemas grandes. Eu falei um pouco ontem no casamento, não desenvolvi bem o assunto, mas os pequenos problemas muitas vezes tornam-se grandes problemas. Por quê? Ou nós deixamos de lado por serem pequenos. Que nem aquela falhinha do motor do carro que a gente não dá nenhuma atenção. E de repente, porque nós não tratamos, uma hora vai ligar o carro não liga. Porque aquela bendita falhinha tinha um problema, tinha um porquê. E às vezes pequenos problemas na nossa vida surgem, pequenas provaçõezinhas que nós não damos muita atenção, não damos muito valor. E não tratamos aqui. Esse é um grande problema no que diz respeito a relacionamento de pessoas. Quantas coisas poderiam ser resolvidas assim, com uma simples conversa. Mas nós não resolvemos. E deixamos a coisa, ir e muitas vezes crescendo. E aquela baratinha se torna uma maratona. Aquele probleminha se torna um problemão. Mas também existe o outro aspecto do problema pequeno, que nós o tratamos como se fosse problema grande, uma provação muito grande, e nos desesperamos, e entramos em depressão. Muitas vezes ficamos tão ansiosos, que aquele probleminha simples e fácil de resolver, nós perdemos o controle, nós não sabemos como agir diante daquilo. Mas eu creio que o problema deles não era um probleminha pequeno. As 12 tribos que estavam na dispersão significa 12 tribos espalhadas por causa do quê? Da perseguição. Vocês já imaginaram ser perseguidos por causa do amor a Cristo? Porque nós pregamos a Cristo? Nós não podemos entender bem o que é isso. Nós imaginamos pelos escritos, pelos livros que nós lemos sobre a perseguição. Nessa época que eu estudei Tiago, eu fui motivado também a ler livros sobre igrejas perseguidas. Naquela época ainda não havia sido derrubado o muro, que separava ali a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. Ainda existia a União Soviética, a perseguição às igrejas ali. E aquilo falou muito ao meu coração, muito embora nós não tenhamos esse tipo de problema. Temos às vezes, mas numa proporção pequena. Recentemente nós vimos todo o movimento em torno do homossexualismo, Vocês aqui de Brasília sabem mais até do que nós, não porque aqui tenha mais homossexual, mas porque as leis, são feitas aqui e as pessoas acabam se envolvendo um pouco mais. Nós vemos que hoje nós somos impedidos até de falar o que nós cremos. Porque quando nós falamos o que nós cremos, nós somos chamados de preconceituosos, somos chamados de pessoas cruéis, extremistas. Isso é uma pequena amostra do que pode vir, do que pode surgir. Mas naquela época, nós bem sabemos, quando Estevão foi apedrejado até a morte, começou uma perseguição a todos os cristãos. Até aquele momento, meio que viviam em paz as igrejas cristãs, a igreja de Jerusalém. Mas o que aconteceu? As pessoas tiveram que fugir, as pessoas tiveram que viajar, as pessoas tiveram que se esconder. Muitos pais foram levados para a prisão, muitos vieram a perder as suas vidas. Muitas famílias ficaram órfãs de pais e algumas até de mães. Por quê? Por causa da perseguição. Queridos irmãos, nós não podemos negar que
A perseguição, ela pode vir a qualquer momento. No trabalho, por você manter um testemunho cristão, às vezes pode vir uma perseguição. Às vezes pode vir uma injustiça contra você, um boato ou uma calúnia que levantam. Muitas pessoas às vezes puxam o tapete de cristãos, por quê? Porque sabem que são cristãos, não querem cristãos ali. E nós temos que estar sempre de olhos abertos em relação a isso. Agora, o que eu acho interessante na perseguição é que os crentes se fortalecem. É impressionante, tudo que eu li a respeito na época me mostrava isso. Que os crentes eram mais crentes, que os crentes eram mais fervorosos, que os crentes buscavam mais aquele poder sobrenatural de Deus, para suportar, como diz Tiago, com alegria as perseguições. Eles tinham logicamente medo de perder suas vidas, principalmente quem tinha crianças pequenas. Puxa, se eu vir a morrer, o que vai ser dos meus filhinhos? Quantas crianças eram separadas de suas famílias, levadas para orfanatos. Isso tudo aconteceu muito. E nós podemos ter certeza de uma coisa: essas pessoas se fortaleciam de tal forma que quando eu li a carta de Tiago e meditei nessas palavras, eu comecei a entender por quê. Por que eles se fortaleciam tanto? Porque eles tinham tanta sede pela palavra de Deus. Por que eles davam tanto valor para um livro que nós temos vários exemplares? Esse meu está velho, porque eu gosto dele. Eu sem ele eu não sei achar nada, né? Se alguém me der uma Bíblia, eu não acho nada. Esse aqui eu sei onde está tudo. Então, nós podemos ter, eu tenho em casa mais de 50 Bíblias. Tem umas que nós ganhamos do irmão Enéas, né, para fazer estudo bíblico com os irmãos. Temos muita Bíblia. Eles não tinham. Eles não tinham a palavra de Deus. Eles tinham algumas folhas às vezes, alguns pedaços da Bíblia, eles revezavam entre eles. Só que eles davam um valor sobrenatural. É impressionante ver, eles chegavam a beijar a Bíblia, eles abraçavam como se fosse uma pessoa, de tão grande a expectativa que eles tinham por esse livro proibido, por esse livro que era pecado, era um crime contra o governo. Mas mesmo assim, eles cresciam, eles se fortaleciam e eles buscavam cada vez mais a palavra de Deus. Mas vamos em frente. As 12 tribos estavam sendo perseguidas. E Tiago começa assim no versículo 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Vocês acham que faz sentido isso? Normalmente a gente se alegra com coisas boas, né? O meu time ontem, mesmo empatando 0-0, voltou para a Série A, né? E ainda usou a camisa da seleção, porque é uma seleção. Meio apagada, mas é uma seleção. E é um motivo de alegria, mas o time saiu vaiado, porque empatou. A torcida que lotou o estádio esperava uma vitória contundente contra um time que está lá entre os que serão rebaixados para a Série C. Não conseguiram se alegrar. Os jogadores até saíram tristes, chateados. Puxa, a gente se matou, esse jogo nós não conseguimos fazer nada, mas nós conquistamos tanta coisa. O homem é assim, é ingrato, não consegue se alegrar até com coisas alegres se não for do tamanho que esperava. O ser humano, ele cria expectativas dentro dele. E um dos motivos, um professor que nós tivemos, o Bob Moon, alguns talvez tenham conhecido, não sei se o Júnior conheceu, ele falava, um dos grandes motivos de depressão, de ansiedade, é porque nós criamos expectativas, e as nossas expectativas nós lançamos para Deus, tipo assim, Deus vai fazer, do jeito que eu estou esperando que Ele faça. Às vezes nós confundimos ter fé com querer que Deus faça do nosso jeito. E ter fé é exatamente o contrário, é saber que Deus vai fazer do jeito dele, do modo dele, da maneira especial
e sábia dele. Mas nós criamos expectativas na nossa vida, e quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, nós nos entristecemos, nós nos abatemos, nós nos abalamos, ficamos magoados, ficamos feridos, ficamos enfraquecidos. Uma pessoa sem alegria é uma pessoa que não tem motivação. Uma pessoa sem alegria, ela não tem vontade nem de levantar, ir para o trabalho, ir para a escola, ir para a faculdade. Não tem vontade de conversar com as pessoas, porque está triste, está abatida. Quando nós estamos assim, eu, por exemplo, quando eu me sinto triste, abatido, eu gosto de ficar quieto, eu gosto de ficar no meu canto, não gosto de ficar conversando. Tem pessoas que reagem de maneiras diferentes, mas o fato é que quando nós estamos tristes, nós não somos as mesmas pessoas. Não é verdade? Em tudo isso, no nosso trabalho, nos nossos estudos, até nos nossos momentos de lazer, se nós estamos tristes, nós não conseguimos aproveitar o momento. Nós não conseguimos, como diz na gíria, curtir o momento. Puxa, a vida está tudo tão legal, tudo tão bonito, todo mundo alegre, e eu lá no canto triste. E às vezes eu quero mostrar para os outros que eu estou triste. Eu quero mostrar para os outros até de um jeito de dizer, eu estou triste mesmo. E você também devia estar triste do mesmo jeito que eu. Então a tristeza é uma marca registrada da maioria das pessoas, inclusive de crentes. Por isso que eu sempre digo que nós, cristãos, temos que tomar muito cuidado quando nós somos os causadores de tristeza na vida dos outros. Quando nós conseguimos roubar a alegria de alguém. Isso é grave, irmãos. Uma pessoa está tão feliz, louvando a Deus, feliz da vida, pura de coração, e alguém vai lá e recrimina a pessoa. Rouba aquele momento especial na vida dela com Deus. Quantas pessoas estão eufóricas e a gente vai e joga um balde de água fria. E sabe por que muitas vezes nós fazemos isso? Porque nós estamos tristes, estamos abatidos e não conseguimos reagir, e nós não conseguimos ver pessoas alegres. Por isso que uma pessoa alegre, ela incomoda quem está triste. Uma pessoa feliz, ela incomoda. Uma pessoa animada e disposta, ela chega a irritar. Porque nós não queremos ninguém alegre do nosso lado. E Tiago está dizendo aqui, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Se eu não consigo me alegrar nem quando está tudo tranquilo, alguns probleminhas pequenos, imagine quando eu passar por provações, o que vai ser de mim? Como que eu vou resistir? Como que eu vou suportar? Queridos irmãos, eu sempre lembro das palavras de Jesus que diz: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Davi, no Salmo, eu não me lembro agora o número do Salmo, mas ele diz, na presença do Senhor há plenitude de alegria. Agora, qual a conclusão que você chega? Se na presença do Senhor há plenitude de alegria, e se eu vivo triste, se eu vivo chateado, abatido, significa o quê? O que você conclui? O meu relacionamento com Deus está bom. Deus está lá no meu coração, Ele é meu Salvador, eu obedeço tudo que eu tento fazer bem feitinho para Ele, mas a minha comunhão com Ele, o meu relacionamento íntimo com Ele, está lá embaixo. Para eu ser alegre, para eu estar sempre regozijando, mesmo nos momentos de provação, mesmo nos momentos de tribulação, seja uma tribulação pequenininha ou uma gigantesca, mesmo nesses momentos, eu estou alegre,
Não quer dizer que eu vou sair por aí gargalhando. Recebo uma notícia, morreu não sei quem, cai na gargalhada. Não é isso. Tudo é do céu, a Sula, né? Tudo é do céu. Nós temos que orar para o fulano que foi para o hospital passando mal. E a gente junta, começa a rir. É essa alegria? Não. Nem sempre nós vamos expressar a alegria dando gargalhadas. Mas é uma alegria que ninguém pode roubar de nós. É uma alegria vinda da intimidade com Deus. Porque se eu não estou em intimidade com Deus, eu fico abatido. Porque apesar da má notícia, apesar da situação terrível, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele fará justiça. Eu sei que Ele virá como o grande El Shaddai. Eu sei que Ele virá como o Senhor dos Exércitos para me defender contra meus inimigos. Então Tiago mostra para eles, olha, fiquem felizes. Pedro também fala, olha, quando você estiver passando por provações, por tribulações, sendo que você não fez nada por merecer isso, sendo que essa aprovação vem porque você se comportou como um homem ou uma mulher fiéis a Deus, fiquem felizes. Deem graças a Deus, deem glórias a Deus. Eu sempre me lembro lá em Atos capítulo 4, quando Pedro e João foram açoitados e proibidos de falar no nome de Jesus. Primeiro eles disseram, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não foi uma pequena surra, ameaças que fechou a boca daqueles homens de Deus. E depois eles saíram pelas ruas, felizes, regozijando, por serem dignos de sofrer pelo nome de Cristo. E por que eles tinham essa convicção? Porque eles viram. Eles andaram com Jesus por 3 anos, eles viram quem era Jesus. Eles tiveram uma intimidade muito chegada com Jesus. Eles viram o que Jesus sofreu por amá-los. Então eles se sentiram dignos de estar sofrendo pelo nome de Cristo. Eles se sentiram, puxa, Deus nos deu esse privilégio de sofrer por aquele que morreu na cruz por mim. Por aquele que sofreu tudo o que sofreu, sendo o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele padeceu por mim. Eu sou digno. É uma honra sofrer pelo nome de Jesus. Você já passou por isso na sua vida? De sentir alegria? Meu Deus, obrigado por o Senhor me dar esse privilégio de ser sofredor pelo Teu nome. E era isso que Tiago queria mostrar para eles. Queridos irmãos, tende motivo de toda alegria, porque a alegria, ela vem de satisfação, e eu estou satisfeito, não pela aprovação em si, isso me entristece, isso me enfraquece, mas eu estou alegre pelo que vem por trás. Eu estou sofrendo por Jesus Cristo, eu estou sofrendo porque Jesus tem algo especial para mim. E Tiago, ele desenvolve o assunto dizendo o seguinte, versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que está sendo provado aqui? A fé. Sabe que o livro de Tiago, ele nos coloca num grande teste. Um grande teste. E tudo começa com o teste da fé. Sem fé é impossível. Tudo começa com a fé. Tudo começa com a fé. Se a minha intimidade com Deus está baixa, a minha fé está baixa. Se tudo começa no meu relacionamento com Deus, a minha fé, na hora da aprovação, ela vai sofrer consequências que podem ser trágicas para a minha vida cristã. Muitos desistem pelo caminho. Muitos olham para trás e largam
aquilo que Deus lhes deu, aquilo que Deus lhes mostrou? Quantas vezes nós desistimos da missão que Deus nos deu? Quantas vezes nós voltamos atrás? Quantas vezes nós praguejamos? Quantas vezes nós murmuramos? O que aconteceu com Israel no deserto? Deus dava tudo de mão beijada para eles, mas mesmo assim eles murmuravam, porque eles queriam mais e do jeito deles. A fé deles no momento da provação, porque cá entre nós, caminhar pelo deserto não é uma coisa muito legal, não. No carnaval desse ano, eu tive o privilégio de ir para o Nordeste, e uma semana antes de começar o retiro, o Celso me levou para conhecer o sertão. Fomos para o Ceará, e nós entramos bem no meio da terra seca mesmo. Eu perdi a conta de quantas cabeças de gado mortas, secas, na estrada e no meio das plantações. É triste ver aquele calor insuportável. Eu passei a noite na casa de uns irmãos, eles deram 2 ventiladores para nós. Mesmo assim eu não preguei o olho a noite inteira, de tanto calor. Eu já sou calorento mesmo, mas eu não conseguia dormir. Simplesmente eu olhava as pessoas tudo roncando lá, e eu nada de dormir. O Celso roncava mais do que um porco, e eu lá. Às vezes eu acho que é por causa do ronco, né? Vai ver que é isso. Como a minha esposa não ronca, eu não sei o que é isso, né? Eu minto bem. Mas a verdade, irmãos, é que o povo de Israel teve que enfrentar isso, né? Com crianças pequenininhas, não tinha um carro com ar-condicionado, não tinha um conforto, e no meio daquilo a fé deles estava sendo testada. E nós muitas vezes temos que passar pelo deserto. Mas como nós vamos passar pelo deserto? Você já se perguntou isso? Como que nós temos que passar pelo deserto? Nós temos que estar bem preparados. Já pensou passar no meio da seca 42 graus, na sombra, sem vento nenhum, de terno, gravata, de casaco, né? Às vezes você não está bem preparado para o momento. Você tem que estar com uma roupa bem leve, você tem que estar pelo menos, né, com água por perto para poder ir tomando alguma coisa que te dê mais força, senão você cai duro ali, cai seco ali. Quantas pessoas morrem, animais morrem por causa da seca. E quando nós passamos pelo meio da seca, nós temos que estar bem preparados. E como é que eu vou me preparar? Eu tenho que estar bem preparado na minha intimidade com Deus, porque aí a minha fé vai me sustentar. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa diferenciada. Quando nós visitamos irmãos queridos doentes com enfermidades duras, cruéis, geralmente nós saímos confortados, não pela situação do irmão, mas pela fé do irmão. Quando nós visitamos pessoas que às vezes algo diz para eles, ou Deus mesmo está preparando-os, daqui vocês não vão sair. Eles não estão tristes, eles não estão abatidos. Nós ficamos tristes por eles, mas eles estão felizes. E muitos deles às vezes dizem: estou indo para o meu Senhor. Não sei se vocês todos aqui, o Júnior e o Daniel, sei que conheceram o seu Domingos Lipse, lá de Souzas. E ele foi assaltado uma vez, até saiu no jornal isso. Ele e a dona Marjorie, já bem velhinhos. O seu Domingos já faleceu, a dona Marjorie ainda está lá, com 193 anos, está lá ainda. Os queridos! Sempre alegre, não consegue mais nem levantar. Meus queridos! É a palavra-chave dela, né?
Ela, acho que ela não lembra mais nada, mas os meus queridos continuam. E ela, sempre com aquele sorriso. E os dois, sabe o que eles fizeram quando os ladrões começaram a perguntar para eles onde estão as joias, onde estão o dinheiro, isso, vocês são gringos, vocês têm dólar, cadê? Eles comeram, ó, o seu Domingos era bem, né? Escute bem, escute bem. Se você continuar nessa vida, você vai para o inferno. E começou a pregar o evangelho para ele. O senhor cala a boca, senão eu vou dar um tiro no senhor. Pode dar, ó. Ele tinha mal de Parkinson. Pode dar, ó. Eu vou para um lugar melhor lá, eu não vou tremer a mão. Saiu até no jornal lá em Campinas o testemunho que eles deram, porque depois eles testemunharam para a